Aquilo que a gente projeta na marca de um negócio nasce de marcas pessoais, de gente que intui, idealiza, desenha, cria propósito para algo fora de si ter relevância e servir. Algo que logo ali na frente pode morrer ou ter vida própria e prosperar. O fato é que mesmo fortes e vivas, as marcas corporativas são pilotadas por gente que possui a sua própria marca no mundo e no seu caminho cresce, padece, se reinventa, cria, erra, aprende, faz de novo, acerta, muda a rota, dando assim vida a empresas cada vez mais humanas e conectadas às pessoas e suas jornadas. E nesse ecossistema, o trabalho da Gamidia é exibi-las, colocá-las no front onde a vida acontece. Nesse canal, quem vai para o front é quem está por trás dessas construções memoráveis, das marcas que conhecemos, mas que não andariam sem motores potentes. Marcas que nascem antes dos negócios, como eu e você, que nas tantas horas H da vida, tomaram rumos, decisões, formas, sonhos, vivenciaram quedas, levantaram, ressignificaram e, com tudo isso, criaram atributos para marcas corporativas fortes e vivas. Eu sou Juliana Silveira, Relações Públicas, escritora, diretora de produto da Gamidia LED, head de conteúdo do Novo Muro da Mauá e mãe da Joana, do Joaquim e da Antonella. Olá, estamos aqui de novo com Hora H, aqui na Gamidia, na sede da Gamidia, recebendo mais uma convidada, sempre com cuidado na curadoria para trazer expoentes, assim, né, pessoas que tocam a gente de alguma forma, que o trabalho toca, e tem sido um privilégio para mim fazer essa navegação e estar descobrindo, né, essas pessoas, essas personalidades na vida. Então, para quem já conhece Hora H, esse lugar é um lugar de biografias. E hoje nós temos aqui nos visitando na sede da Gamidia, Alice Urbim. Não sei se o Antônio já está mostrando a Alice. Alice, seja bem-vinda. Prazer estar aqui com vocês com a hoje. gente. Muito legal. Que bom, que bom. Fiquei muito feliz em te receber. A Alice é da nossa área também, Sim, né? sou jornalista. Uma comunicadora. E a gente acabou tendo um cruzamento bacana aqui, porque o mais legal de estar com vocês é ter esses cruzamentos, assim, esses encontros, né? A gente faz essa gravação sempre, duas pessoas no mesmo dia, e poder ver você se encontrando, e são pessoas ali, né? Não são empresas, não são... Sim. É ver gente com Vivências. gente, isso é uma delícia. Histórias, legados. Alice, eu sempre abro o Hora H com um texto, a partir das respostas ao questionário dos convidados que eu trago para cá, e também um pouco do que eu ouço de vocês, pesquiso de vocês, a internet está aí, né? E nos dá esse privilégio, esse lado bom. Com certeza. Né? Da gente poder visitar um pouquinho do que vocês fazem. E me senti inspirada a escrever um textinho para ti, então quero abrir te recebendo. Ótimo! Com um texto que a escrita é uma das coisas que me cativa na vida. Que legal, então eu consegui trazer isso para cá de alguma forma para a gente ser feliz no todo, assim, poder se realizar em várias, enfim, frentes. Então agora é a hora da escuta. Agora é a hora da escuta. A hora H da escuta. A hora H da escuta, depois é só tu. Então vamos lá. A convidada de hoje oferece uma oportunidade rara de conversa. Ela não é apenas uma executiva bem-sucedida ou uma comunicadora respeitada. Ela é uma mulher que viveu muitas vidas em uma só, que se permitiu aventurar-se, inaugurar novos lugares para si, enquanto levava gente junto. E se é de vida que a gente gosta e se encanta aqui no Hora H, ela se mostrou um copo cheio. Professora, empreendedora, executiva premiada, mãe, avó, viúva, paciente oncológica, voluntária e contadora de histórias, está tudo nela. Sua marca pessoal parece ter sido construída sobre os pilares da competência, da resiliência e da humanidade, inegável. Mas com ingredientes potentes do feminismo, do etarismo, da disrupção e da resiliência, mostrando que foguete não tem ré, para essa que representa com maestria o dito popular. É para frente que se vai. Né, só para frente. Eu conseguiria ler nas letras pequenas da sua trajetória. Tem um repertório que desafia qualquer definição simples. Professora aos 17 anos, jornalista, executiva premiada da televisão brasileira, palestrante TED,
criadora de conteúdo, voluntária e uma das grandes contadoras de história do Rio Grande do Sul, somam-se a essa figura autêntica e cheia de facetas curiosas. Como desbravou tanto? Me pergunto. Talvez sua maior obra seja a forma como atravessou a vida mantendo-se humanizada, conectada a outras vidas, sem perder a capacidade de se emocionar e de construir novos começos, cheia de uma bagagem imensurável. Jornalista com 50 anos dedicados ao audiovisual brasileiro, criou vários projetos na RBS TV de formação, na área de jornalismo como o Caras Novas, e programas como Curtas Gaúchos e Histórias Curtas. Como executiva da área de entretenimento e programação, recebeu o prêmio de melhor liderança regional da Rede Globo, da TV Globo, entre as 118 emissoras afiliadas. Na academia, foi professor universitário da Faculdade de Comunicação da PUC, o que me presenteia, pois devo ter um pouco dela em mim, filha da FAMEX. Com certeza. Em 2019, iniciou os estudos que mudaram o seu estilo de vida e o jeito de pensar, como teoria feminista, neurociência, psicologia positiva e palhaçaria terapêutica. A partir de uma reinvenção aos 70 anos, na segunda curva da vida, hoje realiza mentorias através do Instituto Mais Nítido e atua como palestrante a partir da palestra que realizou no TEDx Laçador em 2025, dizendo não ao etarismo. É responsável pelo podcast Pé na Porta no YouTube, focado na geração 50+, onde debate temas sobre a maturidade e compartilha experiências de vida destacando as pessoas que continuam a se reinventar. Mas dar um Google nela para se maravilhar com as metáforas dessa mulher, metamorfoses, desculpa, dessa mulher criativa, cheia de vida e alegria, que não se cansa de abraçar novas missões na sua jornada, confundindo a ideia de finitude, de limites e de excesso, acende algo na gente. Pé na porta é a cara e o jeito de embarcar em cada oportunidade de viver dessa convidada que tenho a honra de receber aqui no Aragá no dia de hoje. E é com o jargão dela que abro o papo. Estamos aqui com mais um Pé na Porta, especial para o Aragá, com Alice Urbim. Alice, me empresta essa fala? Com certeza. Bem-vinda, muito bem. Obrigada. Então, Alice, quando a vida fecha uma porta, a Alice abre uma janela. Foi isso que me passou, tudo que eu vi, assim, né? Quando alguém fala Alice Urbim, o que existe além dos cargos e dessas realizações todas do currículo? Me conta quem chega aqui hoje com a Alice. Eu acho que quem chega aqui hoje é uma Alice na maturidade. É uma Alice reinventada. É uma Alice que precisou de várias dores para poder apostar em outras coisas, em mudar o seu estilo de vida, porque o meu estilo de vida contribuiu para dores muito pesadas em relação à doença. Né? Eu sou uma paciente oncológica hoje pela segunda vez. Então, para tu ter uma ideia, assim, é ruim começar com doença, né? Mas eu acho que quando a doença faz com que tu te ressignifique a tua vida, ela se posta diferente na vida da gente. Em Eu vou abrir 2000... um parênteses só. Melhor começar com doença. Exatamente. E terminar sem com a esperança e a felicidade. Então, começar com Em Deus 2009, eu achava que eu estava no auge, assim, família margarina, né? Como a gente diz, né? Casada, 2 filhos, executiva, tudo certo. Vou fazer um check-up e aparece um câncer de ovário. Foi o meu fundo do poço. Porque ali eu achei que eu ia morrer. Só que em vez de eu abrir a porta da escuridão, eu abri a porta da esperança, exatamente. Porque eu entendi que eu tinha que contribuir
os meus hormônios, eles tinham que contribuir para a minha cura. Então, muita gente morre naquele dia quando abre o diagnóstico. E eu morri 24 horas. Me fechei num quarto escuro e morri durante 24 horas. E quando eu saí daquele meu quarto, eu digo, deu, Alice Urbem. Agora pode bater, tá? Porque esse momento existe. Terminou. Deu. E aí, a partir dali, fui fazer um tratamento com todo o direito, né, gente? Perda de cabelo, né, com a quimioterapia, em 2009, né? Então não ainda, né, tinha essas outras... touca para não perder cabelo, mas tudo bem. Usei peruca, igual o meu cabelo. Nem eu me reconheço, às vezes, se eu tô com peruca ou não, porque eu mandei fazer igual. Tu já usava o cabelo assim? Já, exatamente igual. E a partir dali, né, eu entendo que hoje eu continuo também com paciente oncológico, como tu disseste. Em 2023, eu descubro outro câncer de mama com metástases no fígado, neoplasia maligna nível 4. Parabéns, Alice Urbem. O raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Aí, e veio com violência. Com violência. E aí, tudo de novo, mas com outra tecnologia. Eu não precisei fazer quimioterapia. Então, eu sou paciente hoje da hormonioterapia, que é um medicamento oral que eu tomo, que são aqueles medicamentos que tu tem que tomar durante 5 anos. Eu estou tomando há 3 anos. Faltam 2. Mas tá tudo certo. Com um monte de efeitos especiais e colaterais dos remédios, eu aprendi a conviver com eles e o que fazer para me sentir melhor. Então, através desses meus estudos que tu colocaste ali, quando eu fiz uma pós-graduação em psicologia positiva, eu entendi. Isso foi pós a primeira experiência? Pós a primeira. Eu entendi que a carga emocional de acreditar em algo e filtrar os pensamentos positivos, não estou falando de felicidade tóxica, ela ajuda na cura, porque os hormônios precisam disso para sobreviver. Então, eu entendo hoje que eu sou uma sobrevivente do etarismo e também uma sobrevivente de 2 doenças graves. Então, eu podia estar aqui chorando, mas eu não tenho o shape característico do paciente oncológico. Não. Porque eu resolvi que a minha vibe seria outra. E que eu precisava inspirar pessoas que também poderiam ser pacientes oncológicos ou não. Porque na minha vida eu sempre fui assim. Pois é. E não seria com uma doença que ela ia me derrubar. Pois é, a primeira, depois dessa, né, minha primeira pergunta para começar com uma certa cronologia, assim, é como é que era a Alice criança? Porque tu tem uma característica de desbravar, Alice de reinventar. Criança era ela assim, ó, ela era a Miss... De Garibaldi, né? Eu nasci em Garibaldi, mas não morei lá. Eu fui para lá porque a minha nona tinha 10 filhos e sabia cuidar de criança. E a minha mãe não tinha mais mãe. Ela perdeu a mãe aos 15 anos. Então, o que acontece? O meu pai falou, eu acho melhor o neném nascer lá, porque lá toda a gringalhada vai ajudar. E aí, eu fiquei 28 dias lá. Nasci, fiquei 28 dias, e dali, desses 28 dias, eu vim embrulhada para presente, assim, num trem, e a partir dali eu como diria Nico Fagundes, me aquerenciei em Porto Alegre. Então, eu me considero uma cidadã de Porto Alegre. E a partir dali,
eu sou filha de funcionários públicos, a minha mãe trabalhava no Ministério da Educação como inspetora de ensino e o meu pai trabalhava no IP como corretor de seguros. Então, a gente teve uma vida bastante difícil, entendeu? Assim, logo quando eles casaram, depois adquiriram o seu primeiro apartamento. Então, a minha mãe e meu pai sempre trabalharam fora. Então, tu imagina, eu nasci em 54 e mãe e pai trabalhando fora naquela época não era muito comum. As mães eram donas de casa. E a minha mãe era trabalhadora, era formada em ciência contábeis. Ela foi a primeira da primeira turma de mulher que aceitaram mulheres para ser contadoras. E essa turma de ciências contábeis, ela existia no Colégio Rosário. E ela e a minha tia, que eram muito próximas de idade, se formaram em ciências contábeis. Depois a minha mãe fez um concurso para o Ministério da Educação. Então, eu fui criada numa família onde o trabalho, a independência e a autonomia era necessário. Eu cuidava da minha irmã em casa, à tarde, quando a minha mãe ia trabalhar. A gente comia na época se chamava de vianda, Viandas. onde ela chegava de bonde, descia no Bar Alfredo, na rua Ramiro Barcelos, que existe até hoje. Eu morava na Rua Pelotas, onde ela levava para nós e depois nós íamos para o colégio à tarde, numa escola estadual, que era o Grupo Escolar Marechal Floriano Peixoto. Então, o que eu quero te dizer é que, assim, quando eu era criança, eu fui obrigada a ter uma autonomia. Vocês eram duas? Duas, eu e minha irmã chamada Elisa, que mora em Santa Maria hoje, que é engenheira civil. O que acontece? Aos 13 anos, eu dava aula particular em casa. Eu tinha uma mesinha e eu dava aula para toda a vizinhança e também para meus primos, aula de reforço. E eu ganhava dinheiro com isso. Porque depois eu fui fazer normal no Colégio Bom Conselho e aos 17 anos eu já estava contratada dando aula, né? Então, eu acho que... assim, eu nasci uma Alice cheia de vida daquele grupo escolar, daquela escola estadual. Depois eu fui estudar de bolsa de estudo no Colégio Bom Conselho, o ginásio, eu fiz o exame de admissão, fiz o ginásio lá e o normal lá também com bolsa de estudo. E no ginásio eu sofri muito bullying. Eu sofri bullying porque eu não tinha sobrenome composto. Eu não morava no Moinhos de Vento. Eu tinha cabelo crespo. Eu era feia. E foi muito difícil para mim, porque eu perdi o jeito de sorrir que eu tinha, que nem o Mário Quintana fala. E eu fui recuperar a Alice só numa escola normal. A Alice, que era do primário, no normal, ela virou a mesma pessoa. Então, eu tive 5 anos da minha vida que eu não sei quem eu era. Inclusive, se eu olhar minhas fotos, é uma tristeza só, minha cara. É uma tristeza. Era uma adolescente triste. E depois mudou, e depois eu fui fazer comunicação na PUC. Alice, sabe que me emociona a tua história, porque nós temos uma história muito comum, sabe que eu também. E eu peguei uma época que não existia, eu falava muito isso, assim, não existia creme para cabelos crespos. Não existia o que tem hoje. Hoje tu entra numa farmácia e tu resolve a tua vida. Mas antigamente tu não tinha, nunca vamos esquecer, tu vai te lembrar disso. Tu te lembra da pomada Trim? Óbvio. Até aquilo eu tentei no meu cabelo, quando eu era guria, porque era cacheado, assim, eu não sabia como amarrar aquilo, aí vivia amarrado, né? Eu não sabia como... E essa fase da escola é muito difícil. Muito Quando difícil. A gente não... tinha um padrão muito estabelecido na época. Não, e um padrão assim que eu chamaria Cada época tem, né? Eu chamaria de gangues do cabelo liso.
E na minha época era partidinho no E meio, assim, era, tudo e igualzinho, era, assim. o cabelo era preto, não era loiro na época. As loiras também sentiam bullying. Era preto, né? O sobrenome composto. Eu tinha uma saia comprida para durar os 4 anos. Eu usava tênis Que não era o da de marca. marca. Eu usava sapato Vulcabras. Eu não tinha motorista que me levava na escola. Então, por mais assim, a minha mãe querendo fazer aquela coisa de dizer, não, tu vai estudar num colégio bom. Ela também tinha estudado no Bom Conselho, né? Então, aquela ser de bolsa de estudo ali foi muito duro para mim. Mas até a gente não falou, mas eu vou falar agora sem pergunta. Porque o meu nascimento já foi um evento. A minha mãe teve um choque séptico quando eu nasci. O médico falou o seguinte: ou morre a mãe ou morre a filha. No Hospital São Pedro de Garibaldi. E o morre a mãe ou morre a filha aconteceu o seguinte: esse hospital era de freiras. E as freiras rezaram em uníssono, que foi algo transcendental que aconteceu naquela hora, que a gente chama isso de milagre. Porque elas rezaram para a Madre Justina Inês, que está em processo até hoje em beatificação para virar santa. O túmulo dela é lá em Garibaldi. Por isso meu nome é Alice Inês, porque elas fizeram uma promessa que eu tinha que levar o nome dela. E o que acontece? Pelas evidências da medicina, ou morre a mãe ou morre a filha. E nenhuma das duas morreu. Eu queria ter o meu guardanapo de papel para fazer E minhas nenhuma, anotações. e Gente, nenhuma, quanta e contraindicação. nenhuma das duas morreu. Não, dá para entender quando tu começa a história falando do câncer, tu tem uma vida de ataques Sim. e uma vida de Sobrevivência. efeitos E colaterais. sobrevivência. Porque os Eu efeitos fui uma colaterais é tudo, né? sobrevivente desde o nascimento. Não, e aí vem tantos esses efeitos colaterais, que foi a palavra que a gente usa para o tratamento, né? E eu chamo de especiais. Né? E esses Eu acho mais bonito. efeitos. Não, e olha quantos efeitos colaterais na vida. Porque tudo traz, né? Óbvio. Aí teve o efeito colateral da bolsa. Aí teve o efeito, né, da escola, Sim. né? De quem tu era naquele momento. Mesmo ganhando um presente de um lado, o efeito colateral daquilo. Aí tem o nascimento também, né? Tem o fato de tu seres de Garibaldi, mas tu não eras de Garibaldi. Não. Nunca foste. Nunca fui. Né? Então tu vê... Tem o meu sobrenome Lorenzi, que é de lá. Que vieram de Trento, né? Esses Lorenzi Isso diz vieram muito de sobre Trento. a construção da tua história, né? Que bárbaro. Sim, isso. Porque a linha do tempo, ela é toda atravessada por esses cortes, entendeu? Ela tem atravessamentos. O que tem na tua vida do teu pai e da tua mãe? Porque tu tem uma coisa empreendedora em ti, que é a coisa do recomeço. Eu acho que tem muito a ver com a resiliência, não? O Sim, empreendedorismo tem muito a ver com isso. Eu acho que eu aprendi com a minha mãe, principalmente assim, ó, aos 15 anos ela perde a mãe dela, tá? Ela estava voltando do Rio de Janeiro de vapor. É uma história de cortes, então, né? É De uma história de atravessamentos, cortes. né? E ela chega, Ancestral já. ela chega e ela não vê a mãe dela no Porto. Ela foi passar um mês de férias do Rio de presente da tia que morava no Rio. E quando ela chega, só tá o pai dela. E ela pergunta, onde é que tá a mãe? A mãe tinha morrido 10 dias de diabetes. Na época, se morria de diabetes. E eu acho que essa história, a minha mãe sempre colocou muito isso na roda, e ela também começou a trabalhar cedo. A minha mãe, aos 50 anos, 50, desculpe, nos anos 50, ela morava num hotel sozinha em Garibaldi.
Foi lá que ela conheceu o meu pai, porque o meu pai era cantor do coral. Tu consegue imaginar uma mulher nos anos 50 morar num hotel aonde só Numa quem cidade do morava no interior. hotel eram viajantes, caixeiros, viajantes ou motoristas de ônibus e de caminhão, e ela morava lá. Então, Não, e o conservadorismo da Serra, né? então eu acho que essas histórias, né? Então, assim, eu colocaria da minha mãe essa, sabe? Não teme, não teme, ultrapassa, ultrapassa a Ela era uma linha. atravessadora, né? Ela era uma atravessadora, ultrapassa. Minha mãe viveu até os 96 anos. E o meu pai também perdeu o pai muito cedo. Ele era o mais velho, 10 filhos, e ele vai para Santa Maria para servir na época da guerra, da Segunda Guerra. E eles estavam esperando aqueles jovens para ir para a guerra. E aí o meu avô tem um infarte. E aí ele diz: eu preciso ir para Garibaldi, para o meu pai morreu. Não pode ir. E ele não foi, ele não viu o enterro do pai dele. Então, o meu pai e a minha mãe não viram os enterros dos pais. Uma da mãe e nem o outro do pai. Se é bom isso, não sei. Porque eles não viram, a imagem que eles têm é deles vivos. Então, o pai sempre foi um cara muito duro na vida. Eu não conheci o beijo do meu pai. Uma vez eu fui ver uma peça que falava da Emily Dickinson, uma grande poeta inglesa, e ela fala assim: eu só beijei o meu pai e o caixão. Quando eu vi aquilo, eu chorava feito uma desesperada dentro da peça. E depois eu fui entender aos poucos o que era aquilo. Isso é uma coisa muito dos imigrantes, né? Do carinho. Isso foi muito duro. Ele era Eu acho que é uma época dura, arrimo de né? família, Alice entendeu? também. 10 filhos. Então, eu até escrevi um conto chamado E ele Lado. mais velho. E aí eu escrevi um conto chamado Lado Avesso do Beijo, para eu poder me reconciliar com meu pai depois que ele morreu. Meu pai morreu aos 100 anos. Meu pai morreu no ano passado, dia 10 de julho. Longevos, né? Os A mãe e o dois, pai. exato. E meu pai morreu fazendo ginástica, todas as coisas. Então, eu acho que um pouco também dessa, vamos dizer, do meu pai, eu tenho a firmeza, inclusive às vezes até um pouco autoritária. Eu melhorei com maturidade, graças a Deus, porque eu tive que fingir muitas vezes na minha vida que eu era homem. Não só usando calças e não usando vestido dentro da TV, mas gritando, alterando a minha voz, porque eu trabalhei numa época que ela foi filtrada pelo machismo, pelo Nessa área, tu preconceito. abriste muita clareira, né, Alice? Eu Foi muita comecei a clareira. trabalhar, eu entrei na televisão em 1975. E quando eu entrei na televisão, eu disse com a minha mãe, eu fui convidada, porque eu trabalhava no jornal Hoje, que era um vespertino da RBS TV. Da RBS TV. Hoje eu tô Hum. um vespertino do grupo Do grupo RBS, que na RBS. época eles só tinham a 0 hora, que era a última hora, antes, né? E aí esse jornal era para concorrer com a Folha da Tarde, que era da Companhia Jornalística Caldas Júnior. E esse jornal durou 9 meses. E quando terminou esse jornal, me convidaram para. No mesmo dia eu fui trabalhar na TV. E quando eu falei para minha mãe e para o meu pai que eu ia trabalhar na TV, os dois olharam para mim e falaram: te cuida com os homens. Te cuida. E realmente eu tive que me cuidar. Porque era um tempo do teste do sofá.
Que loucura, né? Que a gente Era um tempo passou por que eu isso. não podia usar vestido. Eu fui usar vestido, 30 anos eu não usei vestido. 30 anos. Eu só usava calça. Eu tinha comportamentos que hoje eu entendo que eram totalmente masculinos. Mas é engraçado isso, a flecha vai pronta, né? Porque tu estava preparada para esse ambiente, por Tá. tudo que a vida já tinha te colocado. E aí, Eu até ia te perguntar assim, se a Alice de 10 anos te encontrasse hoje, a gente estava falando de cabelo, da situação toda vivida de da 10 anos de idade menina. ou a 10 anos atrás? Não, a de 10 anos de idade. Ah, 10 A anos de idade? É, a de 15. Tá, Pega tá. aquela Alice, tá? A Alice lá, que era de 10. Eu acho que ela tinha de 14 a 17, mais ou menos. No médio, no ensino médio? No ginásio? Sim, sim. Tipo isso, né? É. Se essa Alice É. te encontrasse hoje, tu acha que ela se impressionaria? Ou diria, eu já sabia que ia ficar assim? Não, eu acho que ela se impressionaria. Se impressionaria? Eu acho que ela se impressionaria porque o crescimento individual que me proporcionou as pessoas da minha rede, eu tive muitos mentores. E eu sou grata a essas pessoas. Porque como meus pais trabalhavam, era muito difícil vir de casa determinadas coisas. Eu não tinha tempo para estudar, só tinha tempo para trabalhar. Então, assim, eu tenho mentores muito fortes na área, por exemplo, da televisão. Meu mentor foi Sérgio Reis, que foi um dos caras que foi para São Paulo para aprender a fazer televisão com as pessoas que fizeram televisão na TV Tupi. Ele já faleceu. A outra pessoa que foi minha mentora de vida foi a Célia Ribeiro. Super mentor, hein? Uhum. E eu aprendi com a Célia que era preciso gritar. Era preciso gritar. E ela me dizia, se tu não tá contente, grita. Esse grito é mais uma metáfora, né? Gritar, falar. Se o gritar é Não se movimenta. te movimenta, te mexe. Transforma. Não deixa acontecer. Porque a Célia nos abriu porta para todas nós. Todas as mulheres que vieram a fazer televisão depois dela. Tanto na frente das câmeras como atrás das câmeras. Porque as pessoas acham que, porque ela falava muito sobre etiqueta, que ela era uma dondoca. A Célia nunca foi dondoca. Ela era feminina, né? Ela era feminina e feminista. Ela defendia as mulheres. Alice, tu tem uma história de ter sido professora jovem, né? Que foi quando tu começou, tu é uma trabalhadora, Sim. né? E quando é que tu percebeu que independência financeira era liberdade? Porque tu teve um salário com 17. Eu descobri, Porque eu isso foi descobri na o seguinte, prática, né? quando eu Não tinha minha foi- carteira assinada, o que que acontece? Naquele ano que assinaram minha carteira, aos 17 anos, eu eu fiz o estágio da faculdade, do normal, a gente fazia um estágio de um ano. E o que que aconteceu? No primeiro semestre, eu fiz o estágio no Colégio Bom Conselho, porque eu tinha sido a melhor aluna. Então, as de sobrenome composto foram dar aula nas comunidades. E a Alice Lorenzi foi dar aula no colégio. Ai, que palavra horrível que eu ia dizer. Eu ia dizer vingança. Vingança. E aí, eu fui dar aula no colégio particular, entendeu? Aí eu tiro 10 no estágio. Aí, por tirar 10 no estágio, assino a minha carteira. Aí eu penso, agora eu posso fazer vestibular. Eu posso ir. Porque o que que acontece? Eu pego o primeiro ano do vestibular unificado da URGS. Não era por áreas. E aí eu não tinha tido aula de física, química, biologia, nada. Eu nem fiz vestibular na URGS. Aí a minha mãe diz, bom, né, tu já sabe, né? Se tu fizer vestibular na PUC, quem vai pagar é tu. Porque nós não temos dinheiro para te ajudar. Eu acabei de ser contratada. Aí, o que que aconteceu? A minha independência financeira, ela começa exatamente aí.
E esse dinheiro ele é aplicado para pagar a faculdade. O que eu fazia? Dava aula de manhã, de tarde eu fazia estágio da faculdade, remunerado, e de noite eu estudava na Famecos. E ia de ônibus do centro, ou da onde eu estivesse, pegava o Ipiranga PUC, como eu digo, babando, né? Porque acordava cedo e não ia para casa e ia para Famecos depois. Mas me formei em 4 anos, né? Não, foi tranquilo, assim. Então, a minha independência financeira, ela começa com essa contratação no Colégio Bom Conselho. E eu te diria que tem uma outra coisa que eu considero uma independência financeira. Na minha casa não tinha telefone. E eu fui na CRT, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, Comprou um número. com a minha mãe, e comprei um número, e comprei um telefone. E a minha mãe foi tem gente junto que assiste e não sabe comigo. nem o que a gente está falando. E a minha mãe foi junto comigo, porque eu não tinha 18 anos, eu não podia comprar um bem como um telefone. Ela teve que assinar o contrato junto comigo. E aí o telefone que foi para minha casa era o meu telefone. E isso, o orgulho que eu tinha de ter aquele telefone na minha casa era algo, assim, entendeu? Então, tu falou Alice, não, Alice, a tua história tem uma característica que, assim, a gente vê, começa a contar e tu vê que foi tudo feito degrau a degrau. Porque não foi nada de presente, nada facilitado. Não tinha o sobrenome e nome composto. Não tinha o cabelo preto, liso, né? Tudo que tu foste fazendo, o teu trabalho foi em cima da tua garra de aproveitar tempo. Ninguém me indicou para nada. Rentabilizar o teu tempo enquanto tu estavas em casa e os teus pais fora. Então, tu tem essa característica de realmente ter feito... Tu não teve elevador. Não. Né? Foi degrau a degrau a tua escada. Tu entende que existe assim algum segredo para fazer esse trajeto sem atropelar ninguém, assim, ou ao contrário, levando gente, que foi o que tu fizeste em função de ser uma mulher que meio que iniciou alguns movimentos, principalmente na área da publicidade, da TV, da mídia? Não, eu entendo que eu acho que a vida não tem roteiro, né? Não. Infelizmente, porque às vezes eu gostaria. Bom seria entrar saber. Dizem que a gente sabe, Alguma Dizemos coisa, assim, né? Pelo menos. E sabendo isso, né? O sonho podia dar uma pista, né? A gente não tem, né? Não, ele não tem roteiro e às vezes não dá pista nenhuma, né? Mas eu acho que tu tá de frente para alguma coisa, tu tem que estar consciente daquilo, né? Quantas vezes tu tem que fazer escolhas, né? Então, no momento que eu fiz que eu fui fazendo escolhas. Por exemplo, quantas vezes eu quis sair do Colégio Bom Conselho e dizer para minha mãe, pelo amor de Deus, me tira daqui. E ela dizia, tu não vai sair, porque tu não pode tu não pode reclamar, senão tu vai perder a bolsa. Bico quieto. Então, essa história, assim, hoje essa palavra resiliência é nova, ela não existia. Mas eu acho que... Que nome que a gente poderia dar para ela? Sei, talvez assim, tu te conformar com determinadas coisas, mas não é isso, assim, né? Eu acho que a palavra hoje... Eu acho que até era outra, viu? Eu acho que tu foste conformada, na verdade, né? Exato, porque aí, não tenho o que fazer. Movimentava. Não tenho o que fazer. Cria alternativa. Certo? Mas eu quero te dizer que tinha um comando que eu não sei de onde, né? Eu encontrava essas pessoas que sempre... Por exemplo, tu imagina, assim, um jornal fecha, eu sou demitida de manhã cedo, não eu, como todo o grupo, e trabalhava comigo no Jornal Hoje, a Liliana Raide, que era mulher do Sérgio Reis, que na época apresentava o Clubinho, um programa infantil na TV Gaúcha,
às 5 da tarde, enquanto eu chorava na minha casa, dizendo perdi o meu emprego, que era onde eu pagava a faculdade também, certo? Porque eu não estava mais dando aula. Ela me liga e diz: tem uma vaga de assistente de produção do Jornal do Almoço, tu quer? No outro dia eu estava lá. Então, eu quero te dizer, eu acho que onde tu estás sempre construindo. Tu tem que ter noção que aquelas pessoas, independente de onde, de como elas te conhecem, uma puxa a outra. Uma puxa a outra. E uma puxa a outra, a gente vai tecendo essa rede. São fios que se traçam de tudo que é forma. E essas pessoas estão sempre contigo. Porque no momento que tu dá, tu recebe. E esses dias eu estava conversando com o psicanalista Abrão Slavutsky e ele me disse: para saber envelhecer tem que ter gratidão, tem que aprender a perdoar, tem que ter amigos, tem que ter bom humor. Esse é o segredo. E eu acho que, enquanto eu fui passando nessa minha vida, nos piores momentos, sempre tem. Eu não sei de onde que vem essa força, tá? Eu não sei, mas eu acho que vem lá da madre, tu tá entendendo? Eu te Vem lá diria da que madre. ouvindo a tua história, um pouco a gente sabe. É. Tem coisa ancestral aí, tem coisa que é desde sempre, desde que tu te conheces por gente. Antes mesmo de se conhecer. Exato. E é o que eu tenho, assim, que eu sempre tentei e tento até hoje, inspirar as pessoas na vida como ela é. A gente tem que viver uma vida de verdade, E a vida que é posta, né? a vida que é posta. Tem uma curiosidade que ficou na minha cabeça, que é, acompanhando toda a tua história, tem muita mudança. E tem muita mudança, de fato, assim, de atribuição profissional, de serviço ao mundo, enfim. Dentro da comunicação, tu fizeste muita coisa. Quando tu muda, e aí no meio disso tudo teve os atravessamentos de saúde, teve, né, enfim, as perdas. Dentro, nesse nó aí, a tua marca pessoal, naturalmente, ela vai se ajustando, porque isso a gente faz, é diário, né? Sim, sim. Como é que tu entende que uma marca pessoal consegue sobreviver a todas essas mudanças e esses atravessamentos? Porque foram muitos, e a gente muda, a gente sabe que muda muito, né? E dependendo do atravessamento, quanto mais dor, mais ele nos transforma, Eu né? acho que é no momento que tu entende que a vida é uma reinvenção, certo? Que que tu pode te reinventar. E aí eu vou trazer uma filosofia japonesa para cá que se chama Kintsugi. Kintsugi não é uma filosofia, mas ela virou uma filosofia. Ela é a arte de juntar os cacos quebrados, verdadeiros, de cerâmicas, e colar com fios de ouro. E as peças ficam belíssimas, né? E cada peça, depois de colada, ela vira outra peça. Ela vira outra obra de arte. Então, o que eu entendo é que eu sou várias peças de cerâmica coladas com fio de ouro. Porque a cada vez que acontece algo, é como se quebrasse aquele prato e eu vou recomeçar, eu vou reinventar, Nasce outra eu coisa. vou ressignificar, só que não simplesmente com uma cola. Eu vou reinventar com fios de ouro. Que coisa. E eu acho Nasce que outra, né? E eu acho que esse é o segredo. E a marca daí?
Eu acho que a marca é exatamente essa. É permitir se afetar e, Eu acho que e se apresentar tu diferente. tem não uma precisa- identidade, certo? Né? Então, até aproveitando, as pessoas, tu usa preto há quanto tempo? Essa franja há quanto tempo? E tal, né? Não, já não sei mais, entendeu? Porque isso, às vezes as pessoas, mas tu preparou isso? Alguém te disse? Foi um visagista que te falou? Não, não foi. Intuitivo. Se vestir de preto foi para no estresse, para não chegar na frente do guarda-roupa e ficar procurando roupa, porque tudo combina e ninguém sabe quantas roupas eu tenho. Né? Então, eu não preciso ficar mudando de roupa. Se eu for viajar, eu faço, inclusive, ter só 3 mudas de roupa, que ninguém sabe se tem, quantas tem, né? E isso, lógico, isso é uma identidade. Comecei a ver que aquilo começaram a chamar atenção e que para mim era mais tranquilo. E aí, daqui a pouco, vem um cabelo, porque eu não, o meu cabelo virou liso depois da quimioterapia. Depois de 2009, às vezes ele volta crespo, o meu voltou liso. E nunca mais se crespou. E isso, nesse momento da vida, foi sorte ou azar? Foi sorte. Foi sorte. Que a crespa tem isso, Exato, as crespas foi queriam sorte, mesmo. ser né? felizes. Então, eu quero dizer o seguinte, vamos dizer, esses pratos que eu falei antes, quebrados com fios de ouro, então vamos dizer que teriam vários aqui na mesa, e essas identidades, eu diria que elas são ajustadas. Elas vão sendo ajustadas. Talvez nessa Não é fácil, gente. Por isso. Não, suportar isso. Eu tô aqui rindo, mas porque eu tô suportando. E suportar é também rir. Com bom humor. Porque hoje eu tenho... Não é o otimismo tóxico, né? De Não. achar que não, tudo É porque hoje eu tenho muito fica menos bem. tempo para frente do que tempo para trás. Então, se eu não quebrar mais pratos e colar eles com fios de ouro, já era, né? Talvez seja isso, né? Já era, cara. Essa quebra-cola. Óbvio. Isso é a beleza, né? Então, eu acho que isso me faz ser uma pessoa melhor. E talvez seja por isso que esse pé na porta, para mim, no momento que eu descobri que foi... que depois, se quiserem, eu conto, porque o pé na porta, não sei se vai dar tempo, mas esse... Eu nem enxergo. Mas esse... O meu é pra... Falta 10. Gente, mas vocês esse estão pé na loucos. porta, 20, entendeu? me dá Ele dá vem 10. disso, dessa quebradeira, entendeu? Sim, e é um momento que é isso, né? Pé Mas na porta da vida. Mas né? eu até acho que eu vou falar rapidinho isso. Eu estava assim, né? Não te apega, eu já acabei de negociar mais Tá. 10. Declínio da meia-idade. E será que eu vou ter? Será que eu vou ser uma velha chata? O que vai acontecer comigo? Aí, tô lendo um livro do Arthur Brooks, que é um cientista social americano. Tô lá no meio, papapá, segunda curva da vida, não sei o quê, segunda metade da vida. E eu, puta, já passou, né? E aí, tô lá olhando e ele diz... Eu vou deixar ela bater, tá? Na segunda metade da vida, abrem 3 portas. Ai, abre as portas, Abrem 3 portas. A primeira porta nega o envelhecimento. Que saco! Eu vou ficar velho. Sofre. E aí eu chamei de pé na cova. Segunda porta. É óbvio que eu não entrei nessa, né? Segunda porta. Só pra te falar, eu tava nas minhas perguntas e tu já tá respondendo. Então a gente então tá no tá tudo roteiro. Olha que maravilha. Aí, Eu queria saber a porta que essa mulher entrou. segunda porta. Aceita o envelhecimento como ele é. Aposentadoria. Fica lá na cadeirinha. Eu chamaria de pé na cova também. Sério. Chamei de pé na fantufa, porque a pessoa tá feliz. Ela tá feliz com o envelhecimento, ela se preparou para isso, ela quer ficar em casa. Não. Mas essa o minha pé na pantufa é uma porta pro pé na cova. Tá ali.
Eu diria que sim. Vamos E para a terceira, aí que eu acho tem que é a a minha. terceira porta, que é a porta das novas habilidades, do aprender a aprender. Todo dia é um novo dia. E aí, cara, quando eu vi essa porta, parecia que eu tava lá na Sapucaí e todo mundo berrava 10, 10, 10, 10. E aí eu falei, é a minha porta. Arthur Brooks é a minha porta. E aí eu chamei de pé na porta. Demais. Demais. Porque aí eu descobri, cara, é essa porta, É começar curiosidade outra pelo, vida, né? curiosidade pelo saber, exercitar a neuroplasticidade do cérebro, porque ele entra em desuso. Desuso. A gente fica burra. E aí eu entendi, tá aí a minha porta. Então, por isso, hoje eu tenho o podcast Pé na Porta. E agora é muito engraçado, porque às vezes eu estou num lugar e as pessoas dizem, aqui está a pé na porta. Sim, a primeira frase que me veio para apresentar a Alice, eu digo, não, pé na E é porta. engraçado, entendeu? E as pessoas... Tá, mas E ela tu tá fez- muito viva na tua marca Tu faz pessoal um hoje. plano né? de marketing para esse nome, de onde é que ele veio. Ele veio daqui, é exatamente isso. Então tem... Eu, na hora que estava lendo, comecei... Tá, mas esse pé aqui é na porta, o outro é esse, o outro é esse. E é isso, entendeu? Demais, Alice. Mas eu Demais fiz essa minha rapidinho, porta. é. Eu gostei, porque isso é um convite, tá? Tu tá lá na porta me chamando. Vem. Eu amei, que isso aí é o meu mood. Eu quero falar contigo de perdas que nos reinventam, tá? De parceria. Tu viveu uma longa história de amor. 40 né? anos. 40 anos. Com Carlos Urbim. O que ele deixou em ti que continua vivo? Bom, faz 11 anos, né, que meu companheiro Carlos Urbim morreu. O que ele deixou para mim, primeiro, ele me deixou as cinzas dele no pátio da minha casa. Na que tu moras hoje? Exato, onde nós construímos a nossa vida. Então, primeira coisa é que ele está sempre comigo. Então, eu entendo que ali tem uma energia. Foi por isso que eu coloquei ali. Eu não fui para colocar E a ideia era um ficar rio, tarará. nesse lugar. Exatamente. Então, eu acho que um grande companheiro, uma grande união, ela deve permanecer próxima a gente. Então, ele está lá no meu jardim. E o que ele me deixou para mim também foi... Eu fui a aluna que casou com o professor, né? Hoje seríamos os dois postos na Rua da Amargura. Processo. Mas não era assim, né, gente? Mas Sim, hoje tem muita coisa. A gente tava falando com o Edu Santos, que tem coisa que mudou para pior. a gente Isso é uma das casou coisas. depois que eu me Ficou formei, certo? Mas a gente começou a namorar no Na último Famex, semestre. na Famex. Famex. E ele era professor de? De jornalismo. Ele era de redação jornalística e era responsável pelo jornal Experiência, que era do último ano. Então, o que eu quero dizer, o Urbim também teve uma infância bem difícil na cidade de Livramento, foi criado pela avó e outras coisas. Então, acho que ele me deixou também essa parte da luta, sabe? Dessa... Assim, ó, vai do tatame, se tiver que ir, vai. Só que, assim, ele sempre me deu muita liberdade em relação à independência. Porque é muito difícil quando uma pessoa trabalha numa televisão, onde eu viajava muito, né? E também tinha 2 filhos, a rede para cuidar das crianças, né? Eu fui uma mãe que em várias vezes tive que estar ausente, como várias também, e outras vezes tive que escravizar pessoas para cuidar dos meus filhos. Pode ser uma palavra forte, mas eu era feminista de carteirinha, eu era feminista de carteirinha porque tinha alguém que cuidava dos meus filhos. Eu ia lá no sindicato do vestuário dizer não à dupla jornada, mas em casa tinha alguém cuidando dos meus filhos. Tudo bem? Tudo bem. Já me reconciliei com isso, escrevi um outro conto que se chama Nocaute aos 60, e aí já me reconciliei. Mas, voltando à tua pergunta,
Eu acho que essa autonomia que a minha mãe tinha me dado, e meu pai, essa independência, essa coragem, esse desafio, ele também me proporcionava que eu tivesse. Ele nunca foi uma pessoa castradora, né? Então, ele era uma pessoa super afetuosa, também por ser escritor infantil, né? Ele também viajava bastante, também trabalhava bastante, mas a gente tinha... O nosso ambiente era muito amoroso. E voltando, né, lá ao que eu estava falando, o amor e a gratidão é super importante para a gente ficar junto. Tu teve na sequência, na verdade, tu teve a perda do Carlos e tu teve dos pais, né? Que tu me comentaste há Sim. pouco, eles foram longevos, então Na foi real, eu virei perda órfão de pai e mãe no ano passado. Pois É interessante, às vezes, que a gente fica, perdi meu pai, perdi minha mãe. Não, eu virei órfão de pai e mãe. Não é porque eles eram velhos, porque eu sabia que eles iam morrer. Certo? O meu andar de cima agora sou eu. Eu não tenho outro andar de cima. Eu não tenho mais pai e mãe. E o andar do lado eu também não tenho, que é o meu companheiro. Eu só tenho andar de baixo, que são meus 2 filhos, o Emiliano e o Glauco, e o Miguel, a Catarina e a Cora. que Eu são tenho teus- andar de baixo. Eu sou triavó. O que as perdas e a saudade tu entende que ensinam mais que a felicidade? O recontar, né? Tu tem que recontar a tua história de novo. Como eu recontei agora. Hoje eu sou a parte de cima e eu tenho que recontar para baixo. Eu acho que as perdas ensinam, principalmente através do autoconhecimento, que foi uma coisa que eu fiz muito. Eu fiz até curso de hipnose para poder entender. Eu queria entender tudo do cérebro humano. Eu entrei numa que eu tinha que entender tudo. Tudo. E eu não sou neurologista, só tenho pós-graduação em neurociência. Mas fiz vários outros cursos. E quando falou ali, assim, eu tive que aprender a rir de novo. Por isso eu fui fazer o curso de palhaçaria. Foi buscar jeito, né? Eu tive que aprender a cuidar de outros. O que a passagem ou as passagens pelo câncer mudaram em ti? Elas ainda estão mudando, né? E o que elas vêm mudando? Eu acho que tu chega de cara com a morte. Nas 2 vezes. Sabe quando ali a porta da morte, o laudo da neoplasia maligna nível 4, ele é a porta da morte. Doutor, o que tem mais grave do que isso? É a morte. E aí tu tem que fazer um tratamento. Então eu acho que os tratamentos hoje são esses, entendeu? Então, tu tem que procurar coisas para poder sobreviver. Então, talvez uma palavra para resiliência que a gente não tinha seja criatividade. Exato. Uma coisa importante, eu acho isso, eu perdi o jeito de sorrir que eu tinha, mas eu nunca perdi o jeito para apostar na vida. Nunca. Eu posso ter tido medo de morrer, mas eu não entrei em depressão. Tudo que eu falei aqui, eu teria... ela está em depressão também, né? Olha tudo. A mulher, a vida dela é um inferno. Isso eu não quero dizer que as pessoas que entram em depressão, porque depressão é uma doença grave, elas entram porque querem. Não acredito nisso. Mas tem que ter estofo. Eu Tem que acredito, ter Alice, estofo. que a vida dá recurso para a pessoa ser diferente num momento desse. E às vezes ela não dá. Não. Eu acho que não é para todo mundo. Não, e ela não dá também apoio.
certo? Não, eu acho o recurso que eu quero dizer é assim, o recurso interno. Interno? Interno. Concorda? Eu acho que a gente vai falar mais disso depois, porque tem a ver com a marca que tu deixa em mim, mas isso tá em ti de muito tempo. Isso tá na tua corrente sanguínea, o recurso. Ela investigou toda a minha vida, viu? Completamente detetive. Olha ali, eles estão fazendo todos os sinais pra mim. Alice, eu tenho uma parte aqui do hora H. Faltou um monte de coisa, tu vai ter que voltar. Mas assim, vai ter que voltar. Nós vamos fazer. Não, nós vamos fazer episódio 1 e 2. Eu já tô achando que esse negócio tem que começar a ter episódio 1 e 2. Porque daí eles param de me olhar com cara feia e a gente não fica sem o nosso roteiro, rico roteiro. Tem várias coisas que a gente, enfim, que faltaram pra mim, mas eu vou ter café contigo e vou ter programa contigo ainda. Mas eu quero fazer um bate-bola, que é rápido, que são perguntas e respostas, pra gente ter um geral, né, um overview teu, assim, um pouco do que transborda de ti, assim, rapidamente. Tá bem. Sem pensar. Então vamos lá. Garibaldi ou Porto Alegre? Porto Alegre? Por óbvio, porque a gente pensa que é de Garibaldi e fica sabendo da história. E eu né? não tenho, viu, gurias? Aquele cidadão de Porto Alegre. Ninguém me deu. Tu te deu. Isso aí tu Eu buscou que pra me ti. dei. Mas é que assim Eu foi a que tua me dei. vida, amor. Assim. Livro ou televisão? Livro, hoje. Livro. Essa pergunta era. Tu sabe que ela tinha uma questão pra mim, porque tua vida foi TV, né? Foi? Café ou vinho? Vinho. Toca aqui. E é lá que nós vamos nos encontrar. Palco ou bastidor? Essa foi pesada, porque eu sempre fui bastidor e agora eu agora virei tu é palco dando né? palestra. Então agora é palco. É a nova. É a nova pessoa. Como é que é? Sem medo. O novo bibelô. Na nova porcelana de ouro é palco. Jornalismo ou educação? Jornalismo. TED ou YouTube? YouTube. Uma palavra que te define. Coragem. Vem de coração, né? Cor. Uma mania. Preto. Usar. Preto. Um talento escondido. Se é que há, né? Eu sou uma colecionista, não falei sobre isso. A minha maior coleção, eu tenho quase 1000 brinquedos na minha casa. Brinquedos? Eu sou colecionista de várias coisas. Nem é bate-bola, que já é... entra na minha casa, brinquedo. Gente, que bárbaro. Da onde brinquedo será? Brinquedo. Ah, não, eu só abrindo essa pergunta. Brincar, né? Porque Do brincar, tu foi uma criança que... Sem brinquedos. Sem brinquedos. Tá aí. A minha coleção é por ausência. E tu é uma avó que brinca? Horrores. Ai, que máximo. Derruba. Isso aí vai ficar pro episódio 2, olha só. Olha essa história. Eu brinco, eu conto história, tudo que eu tenho direito. Faço vozes. Imagina... eu ia te perguntar aqui, mas eu acho que tá aí, né, do brinquedo. Uma coisa que ninguém imagina sobre ti. A tua coleção, pra mim, era uma. Tá bem? Porque tu passa um desprendimento. Todo mundo acha que eu sou minimalista. A minha casa é maximalista. Não, tu falou de roupa. Primeira coisa que me vem Não, a minha casa preto. é maximalista e muito colorida. Ai, olha aí. A cor tá no teu mundo. Exatamente. Vamos lá, família. Ser mãe é? Eu diria coelho neto. Desdobrar fibra por fibra para sempre. Ser avó é? Brincar. Carlos em uma palavra. Paixão. Seu pai em uma palavra. Beijo. Ausente. Eu me emociono. Sua mãe em uma palavra. Por que eu pensei no teu pai? Eu pensei no beijo também. Coisa mata, a história me marcou. Força. Um orgulho. Estar aqui hoje, aos 72 anos, sobrevivendo e surfando. Pé na porta. Uma cicatriz. As de verdade que eu tenho. De todas as cirurgias que eu fiz em função do câncer dos dois.
Uma saudade. Do Carlos Urbim. Uma alegria. Os nascimentos dos meus filhos. Uma causa. Voluntariado. Pela pesquisa do câncer, onde eu trabalho, para salvar mais vidas. Eu trabalho no Instituto Cura como voluntário. Um sonho. Saber nadar. Eu não nado. Nada. Olha que porta Só linda. Mas olha que porta Só pra... flutuo, já flutuei. Pra botar o lá pé. no Rio. Lá em Bonito eu flutuei. Que lindo. Perguntas de uma palavra. Amor. Perguntas de uma palavra com respostas de Não, uma não. palavra? Eu tô te fazendo uma pergunta de uma palavra só. Agora são perguntas de uma palavra só. Amor. Para Alice Olim. Amor. Prazer. Justiça. Para todos. Liberdade. Para sempre. Respeito. Mútuo. Fé. Crer em tudo. Tempo. Saber administrar. Alice, quem te acompanha percebe a escolha que tu fizeste frente a todas essas batalhas. E eu te pergunto, essa é uma escolha de marca ou uma escolha de vida? É uma escolha de vida. Que ela acaba virando uma marca, né? No momento que eu faço uma escolha de vida e hoje digo não ao etarismo e tenho um podcast chamado Pé na Porta, ele vira uma marca. Mas ela surge como uma escolha de vida num tempo de reinvenção a partir dos 70 anos. Quando a história da Alice for contada daqui a muitos anos, qual é a frase que tu gostaria que tivesse no último capítulo? Ou na minha lápide. Ou na tua lápide? Porque nós somos daquelas que olham a realidade sem fantasia. Exatamente. Não tenha medo de se reinventar. Ela foi um pé na porta. Como é que a Alice, última pergunta é essa, como é que a Alice sai marcada por esse papo? Eu acho que a Ju foi uma detetive investigadora que me fez falar muita coisa que eu já falei, mas de um jeito diferente, assim, né? Eu acho que ela me atravessou. Te atravessei. E eu acho que eu pude falar exatamente como tu falou no início, sobre a minha vida, né? Que eu acho que às vezes as pessoas enxergam a gente só pelo trabalho, mas o trabalho é uma expressão da vida, né? Uma taça. Alice, eu sempre termino o Hora H falando de que forma a pessoa que esteve aqui me marcou, né? Porque acho que a marca pessoal, ela nada mais é do que a forma como tu deixa algo em alguém, né? E se tu não deixar nada, tu não tem marca, né? Se Certo. sair daqui... Ainda mais estando no Hora H aqui. De ti. Então, assim, ó, eu quero te dizer, assim, tu me marcaste de várias formas hoje, né? Primeiro, a tua história por muitas coisas e por algum motivo, que acho que nada é por acaso, tua história tem muitas coisas parecidas com a minha história. Eu me emocionei muito com os teus contos, assim. Eu vi. Né? Que Tu te percebeu? Me emociona muito, assim. Acho que tem tanto histórias de vivências, assim, vivências infantis, quanto eu acho que a forma como a vida te atravessou e como tu escolheu lidar com ela. Tuas portas são muito parecidas com as minhas e os atravessamentos de formas diferentes, mas também intensos também, né? E talvez por isso a tua marca reverbere tanto hoje nesse momento do programa para mim, porque eu acho que a vida é isso, é um saco de gato, de todo tipo de coisa. E talvez muita gente viva a fantasia de que a vida é algo que a gente possa planejar e que a gente possa Exato. levar do jeito que a gente quer.
Só que a vida não acontece do jeito que a gente quer, ela acontece do jeito que ela é posta, do jeito que ela é. Exato. E a gente escolhe cursar esse caminho de alguma forma, que tu mostraste aqui, Alice, me marcaste pela tua... Eu vou usar a palavra de antes, não a palavra de agora. Eu poderia usar resiliência, mas eu prefiro usar, no teu caso, criatividade. Porque a gente precisa ser criativo para viver. Sim. Muito criativo. Pra gente não sucumbir. A gente precisa inventar. A gente precisa inventar. Inventar, Nós somos inventar, criadores. Inventar. Né? Eu li esses tempos que nós somos pedaços de Deus todos, porque somos a semelhança dele. Exato. E que nesse sentido, então, nós não somos filhos, nós somos criadores como ele, né? E te ouvir hoje vi uma pessoa, uma criadora. Tu criaste realidades após cada pedaço quebrado. E isso é marcante, porque isso mostra para quem te assiste lá e aqui que te assistir, mostra que a vida sempre tem um fio de ouro. Sempre. Esperando a gente para fazer uma nova colagem. Para dar uma nova colagem, Que uma nós não nova fomos obra. feitos para atravessar ilesos. Não. Nós fomos feitos para atravessar quebrados e refeitos. Exatamente. Quebrados e refeitos. E a tua história é essa. Tu és o nosso mural de exposição dessas... como é que é o nome? Kintsugi. Não, Kintsugi é o nome É da arte. arte. Então, das porcelanas. Tu és uma porcelana ou uma variação de estados da porcelana belíssimo, Alice. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigada. É um prazer também estar aqui hoje e poder expor, né, um pouco da minha vida. E lembrando assim que tem uma outra frase que eu gosto muito, assim, que é uma frase da Cecília Meirelles, que ela fala assim: aprendi com as primaveras a me voltar sempre inteira. Aprendi com as primaveras a me cortar e a voltar sempre inteira. Que é exatamente a mesma coisa da filosofia do Kintsugi, né? Poda, abre tudo de novo. E eu acho que isso também é uma frase que me apoia muito. Corta, mas logo vai nascer outra. Pé na porta. Pé na porta. Pé na porta. Então, estamos aqui, eu e a Alice, com o cabelo que a gente quer. Do jeito que a gente quer, porque se pode ser o que quiser, não é? E a Alice prova na sua história que se é o que se quer. Se busca com criatividade. Basta ter um propósito. Basta. Né? Não, e saber se juntar, eu acho, né? Tu tem que ter o propósito, tu tem que saber o que tu quer, né? E se junta e bora. Exatamente. Né? Acho que tem assim, às vezes tu te atira sem boia, mas depois de uma certa idade, eu vou com as boias, porque eu sei onde é que eu quero chegar. E aí vem os atravessamentos, aí a gente cai do barco, levanta, não vai. Mas até nisso aí aprende, né? Aprende. Aí fica com uns rasgão maior. Exatamente, mas tá tudo certo. Mas tá tudo certo. Obrigada, querida, por ter vindo. Obrigada. Então, o Hora H de hoje foi com a Alice Urbim, queridíssima. Obrigada, gente. Maravilhosa. Aprendam, Estourei gente. Aprendam. Pé na porta e a porta. Só pra dizer, a porta é a 3. É a 3. A porta é a 3.